Nós temos recebido muitas mensagens de mães que estão angustiadas porque o filho tenta falar no momento da aula remota, mas a professora não chama ou não responde ou não vê que o filho chamou. E isso está gerando uma angústia tão grande nessas famílias que nós resolvemos conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Estava gerando uma angústia nas famílias, um nervosismo nas professoras também. E nos gestores também que tentam resolver essa questão. E que dependendo da forma como isso está chegando no seu filho, pode ter certeza que está gerando ansiedade nele também. Então, um ponto muito importante da gente falar é que essa questão do aluno levantar a mão e querer falar é uma coisa que acontece também na aula presencial. E não é em todo momento que o aluno quer falar que a professora consegue ouvir todos os alunos. Então não é porque ela está no remoto ou que ela está esquecendo do seu filho, não é isso. Essa dinâmica dentro da sala de aula acontece ao longo da vida de estudante do seu filho, só que você não estava antes, nem atrás, nem do lado, vendo isso acontecer. Então, esse é um dos fatores que colocam a escola como uma rede de apoio muito importante para você, porque nesse momento também tem aprendizado, também tem estímulo para o seu filho desenvolver várias habilidades, que seja ou a paciência para esperar, ou a persistência para tentar de novo depois. E daí tem muitas mães que falam do quanto os filhos ficam desmotivados porque a professora não está chamando. E aí é realmente a necessidade de desenvolver essa persistência, essa paciência que eles não desenvolvem naturalmente em casa. Hoje, como as famílias são muito menores, os aplicativos, tudo acontece muito rápido, num clique, o que a gente quer já acontece do jeito que a gente quer. A gente não compra mais um disco de vinil ou um CD com 10, 20 músicas que a gente não gosta só por causa de uma que a gente gosta. Não. A gente já personaliza a nossa playlist, escuta tudo ali do jeitinho que a gente quer, na hora que a gente quer. E se você tem vários irmãos, e você imaginar na sua infância, ou imagina seu pai e sua mãe, que geralmente nossos avós tiveram 7, 8, 10 filhos, você acha que toda vez que um filho falava mãe, a mãe conseguia atender imediatamente aquela criança? Não. Então por isso que para você, parece que você não vivenciou isso, de levantar a mão na escola e a professora não atender imediatamente, mas você passou por isso também, só que você já vivia isso em casa, e isso te dava um preparo melhor para não ser tão impactante. Esse é um ponto. O outro ponto é que a frustração ou desmotivação do seu filho vai ser proporcional à forma como você, mãe, ou pai, ou avó, reage quando ele conta ou quando você presencia essa situação. Então, se seu filho te contar, nossa, levantei a mão, a professora não viu e não me chamou, e você fala assim, ah, filha, amanhã você levanta de novo, amanhã você fala de novo que ela vai te ouvir. Para ele vai ser super tranquilo. Mas se a gente, como mãe, fica super frustrado com isso e coloca o filho, às vezes até sem perceber, mas na posição de vítima, e isso faz com que eles assumam o papel que a gente der para eles. E aí pode ter mãe pensando assim, tá bom, quando eu era criança pode ser que eu tivesse que esperar um pouco mais, mas por que agora meu filho tem que esperar se a gente já tem essa situação diferente em que as famílias são menores? Filho, acho que tem que esperar esse barulho. Não vai dar coisa. Ia ficar só um barulhinho de fundo, Filho, da natureza. tá muito alto. Não, da natureza tá bom. Então, gente, vai desse ponto. Eu não queria editar o vídeo, queria postar direto. Posta direto, vamos só esperar passar o barulho. E aí pode ter mãe pensando assim, tá bom, mas se eu passei por isso, de ter que esperar porque eu tinha mais irmãos, porque a vida era menos personalizável e imediata, tudo bem, mas por que meu filho também tem que passar por isso? Por que a gente não pode evitar essa frustração das crianças? E aí o ponto que é muito importante de lembrar é que não é que eles precisam se frustrar ou ter paciência ou persistência de esperar a vez deles, ou de às vezes não serem chamados a aula inteira, porque só para aprender mesmo, só porque a gente passou também. Não é isso. É que enquanto eles estão vivenciando isso, eles estão tendo a oportunidade de desenvolver essas habilidades que vão servir como base para o aprendizado formal. Então, quando a criança vivencia e consegue desenvolver essa persistência, paciência, resiliência,
na hora de aprender o conteúdo da escola, fica muito mais fácil também, porque o cérebro já fica com a base de habilidades que ela precisa. Porque, gente, a senhora que seu filho vai tentar, está na fase de alfabetização, fazer uma letra, escrever uma palavra, ler uma sílaba ou uma frase, isso tudo requer uma força, uma energia muito grande, que a base dessa força que ele precisa está nessas habilidades que precisam ser desenvolvidas. Então, você só precisa lidar com a sua ansiedade, a sua angústia, que eu sei como que é. Eu sou mãe e consigo lembrar de situações em que eu vi a Thaís ali tentando falar, ou a gente quer muito, né, que o filho consiga, que ele não desista, que ele seja atendido, mas assim, lida com essa sua frustração, respira fundo, vai tomar uma água e pro seu filho você fala, tá tudo bem, amanhã a professora te chama, amanhã você tenta de novo, na próxima aula você fala. E confia na escola, não é que é perseguição, que é maldade, não é nada disso. A gente falou no começo do vídeo sobre o primeiro ponto, de que às vezes os professores na própria aula presencial, eles não atendem todo mundo, porque não é toda hora que levanta a mão que dá para todo mundo falar. Tem esse ponto, e tem também o ponto que tem mãe que reclama que assim, na aula remota, quando o professor está, por exemplo, exibindo uma tela cheia de PowerPoint, uma coisa assim, ele não consegue ver as mãozinhas levantadas lá do Não, acho que isso sistema. a mãe não acho que a mãe tem consciência disso. Isso é mais um dos motivos que ele não chama. E que assim, ele tá... É também um desafio desse período que a gente está vivendo agora. Então é uma coisa que já acontece na aula, mas é potencializada por esse momento que a gente está agora. E, gente, quando tem uma apresentação que o professor coloca, teve muito trabalho por trás para ele chegar naquela apresentação que fale com seu filho de acordo com o que ele precisa ensinar e com a maturidade que seu filho tem para aprender e com o desafio que é estar dentro de casa fazendo aula remota. Então tem muitos fatores envolvidos. O importante é seu filho não desistir e nem achar que toda vez que ele levantar a mão a professora vai conseguir chamar o nome dele. E claro, gente, que pode ter situação em que por tanto estresse que o professor está vivendo, por um dia que ele não está bem, pode ter alguma situação que você precise e deve falar com a coordenação da escola ou com a professora, mas nunca com o seu filho sobre a postura do professor, tá bom? E vai passar. E se estiver dando muito nervoso em você, de ver que o filho está levantando a mão, às vezes a professora não responde, sai de perto da aula, a aula é dele, não tem problema garantir que ele tá ali na hora que a aula começou e deixar ele assistindo a aula sozinho, é o momento dele com a professora, ele vai conseguir se virar ali com ela. É isso, gente. Tamo Beijo, junto. Manda a dúvida aqui, manda a situação que se a gente não abordou, você pode mandar aqui, e a gente vai responder, tá bom? Sim.